Graça e paz, irmãos. É um domingo muito especial hoje. Nós estamos começando, adorando ao Senhor, com muita gratidão por tudo que Ele fez por nós, principalmente relembrando hoje que Ele venceu a morte e ressuscitou, e por causa disso nós temos a vida eterna. E nós, com muita gratidão e muito louvor, vamos ser eternamente gratos pelo que Ele fez por nós e pelo que Ele ainda irá de fazer em nossas vidas. Então, convido você a se colocar de pé e entrar em espírito de adoração. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim. Ele é o nosso Salvador, o nosso Messias. Ele é tudo que nós temos, pelo qual nós estamos aqui, pelo qual nós vivemos, nós nos movemos. E que você declare aí no seu coração que Ele é o dono de tudo da sua vida, que Ele é tudo para você, que Ele move o seu coração, que Ele move a sua vida, que Ele move a sua adoração. Então, cante com o seu coração alegre o quanto Ele é importante para você. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim.
E vamos declarar que Ele venceu a morte e para sempre Ele será exaltado, para sempre Ele será adorado, aqui na terra, lá no céu, quando chegarmos e fomos viver a vida eterna, Ele será adorado para sempre e exaltado, porque só Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. E a terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. E a terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, Vamos declarar aleluia, o Cordeiro venceu a morte. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos
que Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o início e fim. Ele estava antes de você nascer, Ele sonhou com você, Ele venceu a morte e Ele derruba muralhas por você. Ele destrói as mentiras. Ele tira todas as trevas, Ele traz a luz para a sua vida. Então, agradeça por esse ousado amor, por Ele deixar 99 ovelhas e te encontrar e trazer você para ser filho. Sobre mim, tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
Aleluia. Glórias a Deus. Feche seus olhos. Jesus, muito obrigado pela tua presença neste lugar e neste momento. O que nós fazemos nessa manhã, que está sendo gravado, é para a honra e glória do Senhor. Por isso, aceita, Jesus, o nosso louvor, aceita a nossa adoração. Queremos, nessa manhã de Páscoa, proclamar a tua ressurreição. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Nós queremos glorificar teu nome, Deus, porque não existe um outro Deus que tenha morrido e ressuscitado. Não há outro como o Senhor. Não há outro como o Senhor. O Senhor é incomparável. O Senhor deixou 99 ovelhas no campo para buscar uma e trazer. Cada um que estamos aqui somos essa ovelha que um dia o Senhor já alcançou. Obrigado, Deus, por tão grande amor. E obrigado, Deus, por ressuscitar em nós e trazer-nos nova vida. E através do teu sacrifício, através da tua ressurreição, sermos também nova criatura no Senhor. No nome de Jesus. Amém. Você pode trazer seu dízimo e sua oferta aqui na frente. Não sei se... Acho que vai melhor para cá. Então quem trouxe seu dízimo e oferta pode entregar aqui no cestinho. Tem algumas pessoas que estão acompanhando o culto com a gente presencialmente. Aleluia. Nós temos algo diferente para fazer hoje de manhã. Eu convido aqui minha filha Nicole, meu genro Juliano e a minha netinha Catarina para vir à frente. Pode vir as mães também, pode vir a Zéza aí, sogra da minha filha, Milene. Nós vamos fazer uma consagração nessa manhã. A palavra do Senhor nos diz assim que, Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela for velha, ela jamais se desviará dele. A Catarina está tendo o privilégio de nascer num lar cristão, num lar genuinamente cristão. Está tendo a oportunidade de levantar as suas mãozinhas aí para adorar ao Senhor. Toda vez que ela vem aqui na igreja, ela fica assim na hora do louvor, com as mãozinhas para cima. E ela está tendo a oportunidade que muita gente não tem, de agora, enquanto criança, ser iniciada nos caminhos do Senhor, estar sendo ensinada com músicas, estar sendo ensinada com historinhas, para quando ela crescer e quando ela estiver crescendo, ela sempre se lembrar desses valores que estão sendo passados para ela, para que ela nunca se desvie do caminho do Senhor. Amém? Nós temos uma música especial para ela, em louvor ao Senhor, mas em homenagem a Catarina nesse momento. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou.
Você é linda, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Perfeita Aleluia. aos Glória a Deus. olhos do Pai. Juliana e Nicole, vocês se comprometem na presença do Senhor a ensinar essa criança no caminho que ela deve andar, para que quando ela for grande, ela jamais se desvie deles. Vocês se comprometem na presença do Senhor, instruir, orar por essa criança todos os dias, ensinando sempre essa criança os caminhos do Senhor. Vocês se comprometem a amar, a educar e a inspirar essa criança sempre a andar nos caminhos do Senhor. Amém. Queridos, estendo as mãos para cá, nós vamos orar por ela. Senhor, muito obrigado por essa criança que é luz nas nossas vidas. Obrigado porque essa criança é uma nova membra do corpo do Senhor. Ela está sendo recebida nessa igreja como uma ovelha do Senhor a ser cuidado por essa igreja. Que o Senhor abençoe essa criança. Que o Senhor abençoe todos os seus caminhos. Que a Catarina, em o nome de Jesus, já seja serva do Senhor, caminhando nos teus caminhos, abençoada pelas tuas mãos. Jesus, nós entregamos essa criança ao Senhor, consagramos essa criança ao Senhor, porque essa criança não é nossa, essa criança é tua. Obrigado, Jesus, pela vida do Juliano e da Nicole. Que o Senhor abençoe a vida deles, para que sempre tenham condições de cuidar e de educar da Catarina. Que o Senhor os abençoe ricamente, abençoe o seu lar, em o nome de Jesus. Amém. Comunidade Betesda, essa é a Catarina, a nova ovelha da igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Vocês podem sentar. Queria que vocês abrissem a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: se a nossa esperança em Cristo se limita a apenas esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Esse é o domingo de Páscoa e o mundo todo celebra a ressurreição de Jesus. Em muitas comunidades as pessoas se cumprimentam nesse dia assim: Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Todas as pessoas no mundo sabem que Jesus Cristo
ressuscitou nesse domingo. É o domingo da ressurreição de Jesus. Mas na verdade, naquele tempo, ninguém esperava que Jesus Cristo ressuscitasse. Os seus próprios discípulos sabiam que alguma coisa diferente ia acontecer. Talvez eles estivessem esperando o tal Consolador que eles nem sabiam o que era. Não sabia se era uma pessoa, não sabia se era um profeta de repente, não sabia se ia nascer uma criança. Os discípulos não sabiam exatamente o que ia acontecer. Um dia antes, um sábado antes da Páscoa, no domingo da Páscoa, quando um terremoto apareceu, um anjo veio, descrito em Mateus como uma luz muito forte. Ele rolou a pedra, destruiu o selo que havia ali, e Jesus ressurgiu. As pessoas que estavam ali perto de Jesus, Marias, João, os discípulos, todos estavam fazendo alguma coisa. As Marias levantaram de manhãzinha. Elas tinham preparado algumas coisas para ir lá, lavar o corpo de Jesus, ungir e perfumar o corpo de Jesus, como era o costume daquela época. João e os outros discípulos estavam meio escondidos ali. Eles não sabiam se eles saíam e porque saíssem poderiam ser perseguidos, mas eles estavam esperando, porque a promessa era que vinha um Consolador, e então eles estavam esperando. Mas o fato é que todas as pessoas que estavam ali em Jerusalém, que amavam Jesus, todas estavam tristes. Elas esperavam alguma coisa, mas estavam tristes. As mulheres iam para lá tristes. João estava triste. Os discípulos estavam tristes. Prova disso é que alguns discípulos que estavam saindo de Jerusalém e indo para uma cidadezinha chamada Emaús, quando se encontraram com Jesus, eles estavam extremamente angustiados, frustrados, tristes. Mas a esperança era a última que morria também para eles. Havia um propósito eterno para que Jesus morresse. Desde quando ele nasceu, ele, na sua sabedoria talvez infantil, já sabia que iria morrer. Desde quando ele nasceu para ser o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. E ele escolheu passar pelo que ele passou. Os discípulos estavam tristes porque eles não tinham ideia de que Jesus realmente viesse a morrer. Talvez Jesus falasse com eles de tantas parábolas, falando diferente, talvez para eles, e eles eram difíceis às vezes entender que Jesus falava. Jesus às vezes tinha que explicar algumas parábolas. Quando Jesus falou que ele ia morrer, talvez os discípulos tivessem entendido, acho que ele está falando de uma forma aí meio metafórica, não vai morrer, né? Mas Jesus morreu, e a frustração tomou conta deles. Isso talvez pode acontecer com a gente nos nossos dias. Os nossos níveis de frustrações estão altos, significa que o nosso nível de expectativa era muito alto. Quanto maior o nível da nossa frustração, maior era o nível da nossa expectativa. Porque quando o calor das nossas expectativas sobem e encontra aí o frio gelado das respostas, do silêncio do Senhor, começam a cair sobre nós tempestades de frustrações. E nesses dias nós temos visto muita gente morrer. O Covid chegou perto da gente. Eu me lembro que exatamente um ano atrás nós estávamos aqui num culto de Páscoa, nos regozijando porque a Covid não tinha chegado aqui no nosso arraial, aqui na nossa comunidade. A Covid chegou, ela pegou algumas pessoas, mas todos que estavam até hoje, todos ficaram bem. O Abner pegou Covid, a Mirella, o Paulinho do Paulinho, né, Paulinho? Algumas pessoas pegaram Covid e sararam. Mas aí a Covid foi chegando mais perto.
E algumas pessoas foram morrendo, pessoas perto de nós, parentes de pessoas da igreja morreram. E aí a gente começa a ouvir mais pedidos de oração no nosso grupo de oração. E apesar de que Jesus tem curado muita gente, algumas pessoas não, e algumas pessoas têm morrido. E aí, inevitavelmente, começam a vir os porquês. Porque eu, porque ela, porque ele, porque nós, porque a minha família. Porque quando alguma coisa de ruim acontece com a gente, nós temos uma tendência a perguntar por quê. Porque nós temos uma mente lógica, acostumada com ação e reação. E a gente tenta encontrar respostas em nós, e a gente tenta encontrar respostas em Deus. Se isso está acontecendo comigo, é porque alguma coisa aconteceu. Os discípulos se sentiam assim também. Se alguma coisa aconteceu com Jesus, então porque algo lá atrás aconteceu. Sabe, graças a Deus nessa pandemia, desde quando começou o Covid, graças a Deus, eu não precisei estar do lado de um caixão, de um sepulcro, de alguém, de uma ovelha da igreja. Graças a Deus. Graças a Deus, até hoje Deus protegeu a nossa comunidade e ninguém daqui morreu. Eu já estive do lado de um pastor, o avô do Abner, que Deus recolheu, mas estava ali do lado de um guerreiro que estava descansando no Senhor. Graças a Deus eu tive o privilégio de comemorar aniversário, consagrar uma criança, mas não precisei estar do lado de uma família da igreja que chorava por alguém. Eu quero falar nessa manhã com todos nós que nos sentimos como os discípulos que perderam alguém que amavam. Todos de nós aqui, todos nós perdemos alguém que nós amamos, todos nós. E eu quero falar para você, eu quero falar para mim também, que Deus nunca nos abandona. Em primeiro lugar, quero que você entenda que, por mais que a dor ela seja forte, Deus nunca nos abandona. Ele sempre estará conosco. Eu queria falar um pouco sobre as fases desse luto. E o começo desse luto, porque nós temos que tratar isso com o Senhor, é a intensidade desse luto. Cada pessoa reage de um jeito diferente. Não há um período exato para o luto começar e para ele acabar. A intensidade vai de acordo com o quanto essa pessoa era próxima ou com a fé da pessoa. No primeiro momento, quem enfrenta o luto recebe aquela pancada forte. Talvez o chão parece que não está mais ali. A pessoa sente o chão, os seus pés sem chão. Existe então uma fragilidade emocional, existe uma fragilidade que toma conta da pessoa e abate, e inicia então o processo de luto, de matar aquela pessoa dentro da gente. E aí, para muita gente, logo depois começa a fase da negação. Para muita gente é mais fácil ignorar que a realidade aconteceu. Para muita gente é melhor falar assim: não, eu não acredito que essa pessoa morreu. Para muita gente é mais fácil ir para Nárnia. Para muita gente é mais fácil dormir o dia inteiro, porque quando está se dormindo, está em contato com o mundo dos sonhos, no qual de repente essa pessoa está viva. A negação é a segunda parte do nosso luto. A tendência é fugir de tudo. E a gente então se choca com a despedida. A gente se choca com alguém que de repente estava aqui e não tem mais. A gente se choca com uma notícia dos horários, do velório, do sepulcro. A gente se choca com a realidade. E o próximo estágio é mais complicado ainda, porque a gente sente a ausência de fato do outro. A vida tem que continuar. Nós temos as nossas
rotinas, o mundo não para, as pessoas têm as rotinas. Vai começar de novo uma segunda-feira, uma terça-feira. A gente chega e a gente sabe que aquela pessoa que se foi já não mais pertence à nossa rotina. Ela não mais faz parte da nossa vida. A gente se choca com a tristeza e a depressão que a gente começa a sentir. A gente não achava que a gente podia sentir aquilo, mas a gente sente. E o estágio é mais demorado, porque o próximo estágio é o estágio da aceitação, e a gente teima em não aceitar. Por isso que esse estágio aí da realidade, ele é tão complicado, porque a gente precisa depois aceitar que tudo aconteceu. O estágio da aceitação. Mas, querido, nada melhor do que confiar em Deus nesse momento. E eu sei que parece ilógico, eu sei que parece sem noção quando alguém fala: olha, confia em Deus. Confiar em Deus como? Eu sempre recebo pessoas aqui que fazem luto. Tenho recebido bastante pacientes que estão fazendo luto de pais, de maridos, de avós, de cônjuges que se foram. E para essas pessoas eu posso dizer: olha, você pode confiar em Deus. E a pessoa que está, eu vejo o olhar da pessoa quando a gente fala isso: olha, confia em Deus. A pessoa faz um olhar de perplexidade, tipo assim: o quê? Sério? Confiar em Deus? Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmo 40, versículo 1, versículo 3. Porque não há nada melhor do que confiar em Deus nesse momento. A palavra diz assim, Salmo 40, versículo 1 ao versículo 3: eu esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. É o Espírito Santo que traz consolo à nossa alma e que transforma a nossa dor em saudade, que transforma a angústia, o desespero em serenidade, em paz. É o Espírito Santo de Deus que pega cada uma dessas verdades que estão introjetadas em nós e transforma num ato divino. Mas como nós devemos expressar o nosso luto? A palavra sempre nos orienta a chorar com os que choram. Jesus deu um exemplo disso. Jesus chegando ali no velório, que já tinha acontecido de Lázaro 4 dias depois que ele tinha morrido. Jesus chegou lá e ele encontrou primeiro Marta. Marta veio lá meio que criticando Jesus: se o senhor estivesse aqui, se o senhor não tivesse demorado, meu irmão Lázaro não teria morrido. Aí ela meio que saiu e veio correndo Maria, e Maria se colocou dos pés de Jesus, e ela disse: Jesus, se o senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E Jesus, ali num ímpeto de querer cuidar, Jesus, ele se move de compaixão. A palavra diz que Jesus se move de compaixão e ele chora. E a palavra nos diz: Jesus chorou. Talvez eu, se fosse Jesus, se você fosse Jesus, já sabendo que iria ressuscitar Lázaro, já chegaria falando: calma, gente, vou ressuscitar Lázaro, pode começar a tocar o louvor aí, que aquela pedra vai sair em nome de Jesus. Mas ele não fez isso. Jesus chegou respeitando o luto das pessoas, e ele chorou com os que choravam. A palavra nos diz que nós devemos chorar, mas nós não precisamos entrar em desespero. O Espírito Santo está conosco. Se nós fecharmos os nossos olhos
e olharmos para dentro de nós e entrarmos em contato com o Espírito Santo que habita em nós, Ele vai transformar o nosso desespero em paz. Ele vai nos amparar. 2 Coríntios 4, versículo 8 diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. A nossa esperança deve sempre estar em Jesus. A nossa esperança está em Jesus, porque conforme João 11:25 diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. A morte é apenas momentânea para aqueles que estão em Cristo. A segunda coisa que nós devemos fazer nesse processo nosso de como nós devemos resolver o nosso luto é ter esperança. A ressurreição de Cristo nos garante uma nova vida. Ele foi o primeiro dos que ressurgiram. Ter a esperança da ressurreição nas nossas vidas. O Salmo 116:15 diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Deus sente alegria quando Ele nos recebe lá. Em Apocalipse, que eu vou ler no final da minha mensagem, diz que Ele enxuga os nossos olhos. A morte, para cada culto que eu vou, e nesses anos de pastor, eu tive que fazer algumas cerimônias fúnebres aí. Em todos esses cultos eu sempre falo que a morte é como uma viagem de navio, que do lado de cá tem pessoas chorando, dizendo adeus, mas do lado de lá tem uma multidão que está acenando e dando as boas-vindas para quem chega. A morte no Senhor é a esperança de que nós vamos viver de novo, viver uma vida eterna. E a terceira coisa é que o seu luto vai ter fim. O seu luto vai ter um fim. Ainda que pareça não ter fim, confie em Deus. E agora eu vou dizer a frase que todo mundo diz nesses dias: vai passar. Toda dor vai passar. Ah, mas a minha dor é muito grande, a minha dor é demais, eu sinto uma dor que eu não aguento mais. Vai passar. Quando Deus escolheu uma metáfora para dizer sobre um casal que se une, aí a gente pode dizer que é uma família, Ele diz que são um corpo só. E eu acho que a metáfora é melhor entendida quando parte desse corpo se vai. Porque quando se forma um corpo, quando eles são um corpo só, quando a metade sai, aquele vazio demora para ser preenchido de novo e aquela falta dói. A falta dói, mas vai passar. 1 Tessalonicenses 4,14 diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Esse reencontro acontecerá, vai acontecer, porque nós temos uma promessa eterna. Em Apocalipse 21:4, Jesus enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Quando alguém querido morre, a gente sempre pergunta por quê? Por quê? Mas eu desafio você, como igreja, a fazer uma pergunta diferente quando você souber que alguém que você ama morre. Você perguntar para o Senhor: até quando? Até quando? Porque Jesus, quando morreu, Ele morreu para vencer a morte, para que aqueles que estão nele nunca mais morram. Mas Ele também disse que um dia Ele voltaria. E a partir do momento em que Ele voltar, não haverá mais morte. Portanto, como nós, igreja, ansiamos pela volta de Cristo,
Eu desafio você, cada vez que alguém que você ama morrer, pergunte para o Senhor: até quando? Até quando nós vamos viver o luto de uma morte? Até quando, Senhor? O Senhor Jesus disse que nós nunca estaríamos sozinhos. Nunca, jamais. O domingo da Páscoa é a maior prova de que nós jamais estaremos sozinhos. Ele tem uma promessa para a gente em Apocalipse 3:20, porque Ele está à porta e bate, e se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, Ele entrará na sua casa, ceará com você e você ceará com Ele. Nós vamos fazer isso agora. Eu desafio você a dizer para o Senhor: Senhor, entra na minha casa, ceia comigo, ceia com a minha família. Abra sua Bíblia em João capítulo 13, versículo 2. Ele prometeu que nós nunca estaríamos sozinhos. Jesus disse na sua última noite, na noite com os discípulos, que eles não estariam sozinhos, eles jamais estariam sozinhos, e que eles poderiam contar uns com os outros. Nós que somos igreja do Senhor, tem uma última coisa que nós podemos contar no nosso luto. Nós podemos contar uns com os outros. Se alguém muito próximo a você morreu, faleceu, foi chamado pelo Senhor, não resistiu ao Covid, eu quero que você saiba que você pertence a uma igreja e que você não está sozinho. Existem igrejas, existem irmãos e irmãs que podem estar do seu lado e que podem ajudar a sair do seu luto. E Jesus dá uma grande prova disso, nos ensinando uma grande lição no capítulo 13 de João. João capítulo 13, versículo 2 diz assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Jesus deixou esse exemplo para que nós pudéssemos lavar os pés uns dos outros.
E lavar os pés aqui não é literalmente lavar os pés, mas é como nós falamos nessa semana, é para dar o conforto espiritual que o irmão precisa. Se você sabe nesse dia que alguém perdeu um parente, alguém que amava, eu desafio você a lavar os pés dessa pessoa. Entre em contato com essa pessoa e leve um conforto espiritual e emocional para ela. Eu sei que distanciamento social é importante nesse momento, mas talvez nesse momento o abraço seja mais importante que o distanciamento social para alguém que perdeu alguém que ama. Eu tenho algumas críticas sobre essas coisas, mas eu queria dizer para você que nós, como os cristãos, estamos muito mais para abraçarmos o outro. Eu entendo que nós devemos manter uma distância, mas se você consegue abraçar, chegar na casa de alguém, e se essa pessoa estender os braços para você, querido, abraça essa pessoa em nome de Jesus. Abraça essa pessoa. Nós estamos precisando do aconchego espiritual nesses dias de hoje. Eu queria que distribuísse a ceia. A palavra do Senhor nos diz que... Tem a ceia? A palavra do Senhor nos diz que na última noite em que Jesus foi traído, Ele tomou do pão, repartiu e distribuiu entre todos. E disse: tomai e comei, e fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, Ele tomou o cálice, dividiu entre todos e disse: tomai e bebei, e todas as vezes que fizerdes, fazei-o em memória de mim. Porque todas as vezes que partir o pão e todas as vezes que beber o cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, nesse dia, nossa igreja vai celebrar a morte e a ressurreição de Cristo até que Ele venha. E nós faremos isso todos os domingos até que Ele venha. Esse domingo é o primeiro domingo que nós estamos fazendo o nosso culto das primícias, infelizmente não no modelo em que a gente gostaria de fazer. Quando a igreja voltar, nós vamos fazer um culto especial de Santa Ceia e o culto das primícias, em que nós estaremos também trazendo mantimentos, alimentos que nós vamos repartir entre a igreja, a comunidade, e nós vamos também ajudar os que estão de fora. Esse é o culto das primícias. Nós vamos trazer das primícias que o Senhor nos deu para abençoar a vida da igreja, para louvar ao Senhor com as nossas primícias. Todos recebendo? Erga o seu pão. Jesus, obrigado pelo teu corpo que foi destruído, massacrado na cruz em favor de nós. Obrigado, Jesus, porque o teu sacrifício trouxe a nossa remissão. Nós fomos comprados pelo Senhor. Na hora da cruz, o Senhor não teve em nenhum momento dúvida a respeito da sua escolha. O Senhor nos escolheu e o Senhor escolheu passar por tudo que passou. Na hora da cruz, na sua maneira, o Senhor olhou para cada um de nós e fez questão de morrer por nós. Na hora da cruz, o Senhor olhou para nós e nos prometeu que quando fechássemos os nossos olhos para a história, estaríamos também contigo no paraíso. Obrigado, Deus, porque pelo teu sacrifício nós temos o privilégio de nos chamarmos filhos de Deus. Honra e santifica esse momento da Santa Ceia do Senhor, em nome de Jesus. Vamos comer todo do pão?
Erga o seu cálice. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue vertido na cruz por nós. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por nessa manhã nos fazer sentir em nós o Cristo ressurreto. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por ser em nós o Deus conosco. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue derramado na cruz, que nos é a nova aliança. E através do seu sangue que nós temos liberdade. Liberdade, Deus, para sermos livres adoradores na tua presença e para sermos livres do pecado. Obrigado porque o teu sacrifício na cruz fez com que o seu sangue apagasse toda uma história de maus momentos, de momentos que precisam ser e foram ressignificados na nossa vida. Obrigado, Jesus, porque o teu sangue nos trouxe uma vida nova e nós brindamos e celebramos a isso nesse momento. No teu nome, Jesus, nome sobre todo nome. Amém. Vamos todos beber do cálice? Obrigado, Deus, pela tua presença nesse culto. Obrigado, Jesus, porque em todos os momentos nós podemos sentir a tua presença. Obrigado pelo milagre da ressurreição. Obrigado, Jesus, porque assim como o grão, a semente que foi morta e sepultada, nasceu a flor da Páscoa, nós podemos sentir em nós o Cristo que ressuscitou, em nós, vivo em nós. Obrigado, Jesus, pelo milagre da cura espiritual das nossas vidas. O Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Por isso, nessa manhã, que o poder do Espírito Santo esteja sobre a vida dos que estão enfermos nessa comunidade, nessa igreja. Espírito Santo de Deus, em o nome do Senhor Jesus, manifesta a cura e a graça e a misericórdia do Senhor na vida de todos os enfermos dessa comunidade, na vida de todas as pessoas que nesse momento, cada um de nós, trazemos em oração ao Senhor, que o Senhor libere cura, graça e misericórdia nessas vidas, pelo mesmo poder de Cristo que andava entre nós e que fazia esses mesmos milagres, que o Senhor com o mesmo poder atue com cura e graça e misericórdia na vida dessas pessoas que nesse momento estão sendo colocadas diante do teu trono em oração. Abençoe, Jesus, as nossas famílias. Abençoe as famílias dessa comunidade. Jesus, que o Senhor derrame sobre as nossas vidas as tuas bênçãos. Dê prosperidade às nossas casas. Dê sustento, Jesus, às nossas famílias. Abençoe, Jesus, com um emprego ao que precisa dele. Abençoe com sustento a quem não tem nada. Abençoe, Jesus, com amor aquele que se sente desprotegido e amparado e desamparado. Que o Senhor nessa noite, Jesus, faça o teu milagre acontecer no ressurgir de uma nova vida dentro daqueles que já se desviaram dos teus caminhos. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Uma semana de vitória. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus derrame sobre a sua vida e a vida da sua família graça e misericórdia, em o nome de Jesus.